privilégios nós vamos guardar de uma forma muito especial. Se vocês forem lá em casa, vocês vão vê-la lá, com certeza. E assim, mesmo sem lembrança, a Igreja do Limão é uma igreja inesquecível, né? E inesquecível de tantos momentos bons que nós vivemos aqui. Amém. E quando a gente olha para trás e vê, Joana, você não precisa me agradecer não, o privilégio foi meu, viu? Joana, ela falou assim, muito obrigado, mas o privilégio é meu. E maior privilégio ainda é ver você aqui frequentando, não só você, tantos outros que foram batizados. Eu acho que eu fui o pastor que pastoreou vocês mais tempo, né? Como Igreja do Limão. A igreja tem 5 anos, eu fui pastor em 3, né? Então a gente tem aí tivemos bons momentos, boas lembranças, boas recordações, e a gente tem muito que agradecer a todos os irmãos pelos momentos que nós passamos aqui. A gente estava com tudo assim planejado para o próximo ano, mas aconteceu, da forma como as coisas aconteceram, nós podemos sentir que Deus conduziu para um outro caminho. E tem um verso da Bíblia que diz o seguinte: não cabe ao homem dirigir os seus próprios caminhos, nem o que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Então, se a gente está aqui, se nós ensinamos as pessoas a terem fé em Deus e confiarem em Deus, a gente acredita que Deus dirige cada detalhe da vida da gente. Amém, Senhor. Eu tenho orado muito pelo pastor Alexandre, tenho assim, torcido bastante para que ele continue fazendo um trabalho aqui com vocês e que o ministério dele seja muito profícuo. Agora, no início do ano, eu acredito que a maioria dos irmãos já o conhecem, e quem não conhece, agora no início do ano ele vai ser oficialmente apresentado aqui. Tem só que tomar cuidado aí, né, Lúcia? Senão a gente não leva para casa. Mas a gente é muito grato a Deus. Eu lembro que, se eu não me engano, essa daqui foi a segunda igreja onde nós viemos, né? Foi a Igreja do Limão. E eu me lembro de uma oração que vocês fizeram aqui por nós até hoje. E eu sei que essa oração Deus tem ouvido, e Deus tem vocês oraram por proteção. Amém, Senhor. E Deus tem dado essa proteção, graças a Deus, né? Deus tem nos protegido. Então foi um grande prazer, uma grande honra para nós estarmos aqui. E eu não tinha, assim, já no próximo sábado eu deveria ser apresentado lá no Novo Distrito, e eu não tinha como fechar o ano sem vir, porque eu falei assim, Douglas, eu tenho que ir, em algum momento eu tenho que ir. E aí eu desmarquei um negócio para poder, eu acho que hoje eu nem estaria aqui, mas eu fiz um remanejamento para eu poder estar aqui com vocês. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi uma alegria, uma grande bênção. Fomos ricamente abençoados nessa igreja. Amém. Bom, só de curiosidade, essa foto foi tirada aqui no Limão. Foi no dia da investidura das crianças. Eu estou me segurando para não chorar. Bom, é interessante. Hoje, quando eu abri meu Facebook de manhã, estavam lá as lembranças. E a frase era: como dói a despedida. Essa frase foi dita há 3 anos atrás, uma mulher escrita, porque foi quando nós estávamos nos despedindo de Campo Grande. E realmente, como dói a despedida, né? Sempre despedir é ruim. Não importa se você está indo para uma igreja maior, melhor, a despedida sempre dói. Já experimentei isso algumas vezes, não é a primeira e não vai ser a última, né? Enquanto a gente estiver nessa terra vai ser assim. Dói e dói muito. Eu às vezes falo com ele, eu não imaginei que doeria tanto. Mas dói. E como dói. Mas como ele escreveu, se dói dizer tchau, é porque valeu a pena. Então... Mas vocês estão pertinho aqui também. Não é a mesma coisa. Tá Sim. Perto, mas claro que muda. Tá perto, mas agora vocês vão ser de outro e nós vamos ser de outros. Então tá perto, mas não tá, né? Mas é igual uma música que colocaram uma vez no despedido nossa. Que a gente aprende que ter amigos é sofrer. E é. Porque cada vez que você vai e deixa amigos para trás, dói. Mas dói porque vale a pena. Amém. Se não valesse, não doeria. Amém. Então, assim,
temos um carinho muito grande mesmo. Foi uma igreja que eu frequentei logo que eu cheguei, que eu frequentei por 1 ano. E tenho recordações muito boas. Amém, Pai. Depois eu fui ajudar na Casa Verde, por lá eu fiquei esses 2 anos. Foi duro para despedir também. Nossa, como doeu para despedir deles no sábado. Senti um carinho que eu nem imaginava que eu tinha. Vi pessoas chorando assim compulsivamente que eu nunca imaginava ver chorando. Mas você vê e fala, poxa, que bom, né? Que eu pude ajudar nos 2 anos que eu passei aqui, como eu pude ajudar no ano que eu passei aqui. Então, tenho certeza, dói demais. Não importa, se a gente tivesse ido para Chabilândia ou ido para o Tucuruvi, a dor da despedida é a mesma. Então, assim, como o Gilmar disse, talvez doa menos um pouco saber que a gente ainda está por aqui. Mas agora as coisas são diferentes. Agora o Limão não faz mais parte do nosso distrito. O Douglas não é mais o primeiro ancião, a Adriana não é mais a esposa do primeiro ancião, são amigos. Cada um que está aqui agora são amigos, não são mais ovelhas, passaram a ser amigos. Então o nosso pedido é, não se esqueçam da gente. Amém. Como nós não vamos esquecer de vocês. Amém. E lembre-se, Deus, Ele dá muitas bênçãos para quem recebe com alegria no time de Deus. Ele vai continuar abençoando cada um. Porque nós somos muito amados nesse distrito. Nós amamos muito, mas somos muito amados por vocês também. Amém. E vamos lembrar de cada um com muita saudade. Fizeram parte, o Gu e a Ana foram investidos aqui, e o Gu foi investido como aventureiro aqui também. Então vocês fazem parte da nossa história. Amém. Então que Deus continue abençoando cada um. E um dia, que eu espero que seja muito breve, nós vamos lá no céu. Aí ninguém mais vai chorar, porque não vai ter mais despedida. Amém, Pai. Então que esse dia chegue logo. Então, meu pedido é, vamos apressar esse dia. Porque não vai mais ter esse momento, que a gente vai ter que segurar as lágrimas para não chorar. Porque não vai ter despedida, a gente vai viver junto para sempre. Então que Deus abençoe cada um. Amém. Eu já chorei bastante. Porque acaba que como a Lu falou, as despedidas elas são difíceis mesmo, né? Elas não são fáceis pra gente. E a gente também se apega aos irmãos, e às vezes a gente queria até ter feito mais, irmãos, não fizemos porque tem a humanidade no meio, mas assim, aquilo que a gente conseguiu fazer, a gente fez. Eu fico feliz da gente estar saindo. E olha só, a igreja do Limão hoje é a igreja com a maior frequência nos cursos de domingo, de quarta. A gente fica feliz porque no sábado às vezes tem que colocar cadeira aqui. Não é verdade? Amém. Ninguém diz amém por causa disso? Amém. Não é verdade? A gente fica orgulhoso disso aí. A gente fica orgulhoso que as coisas estão acontecendo. Eu estava vendo um pedacinho do louvor no sábado, eu falei assim, nossa, que bacana, né, que está acontecendo lá no Limão. E as coisas têm acontecido, Deus tem abençoado. Então, nós queremos realmente agradecer a todos vocês que nos receberam, que nos apoiaram nesse tempo, né, que nós estávamos aqui. E a gente, eu falei lá na Casa Verde, eu vou falar a mesma coisa aqui. Embora não sendo pastor de vocês assim, mas eu quero continuar amigo de vocês. Quem aqui gostaria de continuar meu amigo, amigo da minha família? Amém, né? Amém. Nós somos amigos, pela graça de Deus, nós vamos continuar juntos. Se a saudade apertar, você faz uma visitinha pra gente ali, né? Irmão, né? Que é mais amigo mais chegado do que irmão, né? Então nós somos irmãos em Cristo, pela graça de Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias. Abrir as Bíblias comigo. No livro de pequenininha, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Abra sua Bíblia. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você diria? Se essa semana fosse a sua última semana de vida, o que você falaria? O que você faria se os seus dias estivessem, você olhasse pela janela e percebesse que os seus dias estão chegando ao fim? Se você pudesse escrever algo, o que você escreveria? Se você tivesse amigos
o que você falaria para esses amigos nos últimos instantes da sua vida? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele, ao escrever a carta a Timóteo, ele escreveu a primeira. Na primeira ele já dizia o seguinte: olha, eu sei que o momento da minha partida já é chegado. Sei que dentro em breve eu estarei sendo oferecido aí, eu estou seguindo o bom caminho. O capítulo 4, no verso 6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E nesses últimos instantes de vida, ele fala então para Timóteo, ele fala: eu combati o quê? O bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Paulo, ele estava dizendo o seguinte: eu batalhei do lado certo. Eu escolhi o lado certo. Eu estou chegando ao fim da minha vida, mas escolhendo o lado certo. Eu guardei a minha fé. Você sabe que nesses momentos, nesses anos de ministério, eu já estou aí no 15º ano de ministério. Esses anos de ministério, eu já vi tanta gente vir para a igreja e sair da igreja. Eu já vi tanta gente, Joana, batizar e depois se afastar. E a gente fica tão triste quando isso acontece. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu escolhi o lado certo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Guardar a fé significa que ele perseverou naquilo que ele havia acreditado. E verso 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Eu sei que o apóstolo Paulo, ele o tempo todo, ele ansiava e almejava a volta de Jesus. E eu vou dizer para você algo, vou dizer para você uma coisa importante. Gente, sonhe com a volta de Jesus. Amém. Aguarde a volta de Jesus. Apresse a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele iria descansar, mas ele sabia que a coroa da justiça já estava guardada para ele. Mas sabe, nos últimos instantes, nas últimas frases que ele proferiu a Timóteo, ele faz alguns pedidos particulares, e que talvez você já tenha lido isso várias vezes, talvez você não tenha percebido algumas coisas interessantes que tem aqui nesses últimos pedidos que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. Ele sabe que ele já tem pouco tempo de vida, ele sabe que ele, em breve, ele já estaria sendo oferecido por libação, ele sabe que em breve ele estaria descansando, só que ele faz alguns pedidos especiais aqui. Eu gostaria de considerar com você. O verso 9 diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa. É lógico que ele falou com pressa, porque se ele não viesse ter com o apóstolo Paulo depressa, ele correria o risco de chegar e o apóstolo Paulo já ter morrido. Eu tenho orado bastante pela irmã Isma, irmão Luiz. Orado por ela. Eu vou dizer para o senhor assim: quem viu a irmã Isma como eu vi, e vê que Deus tem preservado a vida dela, a gente percebe que Deus tem um plano. Percebe que Deus tem um plano. Porque em algum momento eu falei assim: ela não vai ter muito tempo. Mas nós fomos lá, nós oramos, o Douglas estava comigo, e a gente percebe que Deus tem dado vida a ela. E a gente vai continuar orando para Deus continuar dando vida a ela. Mas o que o apóstolo Paulo diz: olha, vem ter comigo depressa. E ele fala de alguns companheiros de ministério, que esses companheiros, eles têm algumas semelhanças com os membros da igreja. Interessante, né? Assim, a gente consegue fazer alguns paralelismos com os companheiros de Paulo, do ministério. Você sabe que Paulo, ele
funcionava como uma espécie de presidente de associação. Ele determinado, olha, você vai para lá, você vai para ali, você fica aqui e tal. Ele fazia esse papel, né, de um presidente de associação. E ele escreve a Timóteo. Timóteo era o seu fiel escudeiro, um jovem discípulo, um jovem pastor, mas que estava fazendo um trabalho brilhante e tinha todo o amparo ali, o respaldo do apóstolo Paulo, a confiança do apóstolo Paulo. Timóteo foi uma das pessoas que o apóstolo Paulo mais confiava. E ele então escreve, olha, vem depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi-se para Tessalônica. Eu vou dizer um detalhe para você. Demas, ele era um cristão que deixou o cristianismo e foi para o mundo. Na igreja a gente tem os cristãos que deixam o cristianismo e vão para o mundo também? Claro que temos. Então, na igreja a gente tem as pessoas que estão aqui, mas que amam as coisas dessa terra. Gente, nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que estar na igreja, mas nós temos que amar as coisas de Deus, nós temos que sonhar com as coisas de Deus, nós temos que viver as coisas de Deus. Nós não podemos estar na igreja e viver as coisas do mundo. Na época que a Lu ela frequentava o coral jovem lá em Belo Horizonte, ela dizia que alguns colegas assistiam o ensaio, na sexta-feira iam para a boate, no outro dia iam para a igreja. Nós não podemos ser cristãos divididos. Nós precisamos ter foco nas coisas de Deus. Você não pode ser aquele cristão, como se diz, está com um pé na igreja e outro no mundo, né? Você tem que ter um cristão comprometido. O apóstolo Paulo fala assim, olha, Demas me abandonou e foi para Tessalônica, no presente século. Aí ele começa a dizer o seguinte, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E eu percebo uma coisa aqui. Na igreja também existem os ocupados. Existem ou não existem? Tem ou não tem gente? Gente que está ocupado fazendo o serviço do Senhor. Tem esses também. E a Crescente e Tito não podiam estar ali com o apóstolo Paulo porque estavam ocupados. E é louvável o fato de eles estarem ocupados. Na igreja também existem os ocupados. E às vezes a gente se sobrecarrega de tanta coisa, não é verdade, Douglas? Assim, cuidando de tantas coisas. Na igreja tem os mais ocupados. Ele diz o seguinte, olha, somente Lucas está comigo. Eu podia comparar Lucas àquele amigo fiel que está ali o tempo todo. Lucas estava perto do apóstolo Paulo. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Na igreja tem essas pessoas? Tem essas pessoas? Tem. Claro que tem. Com certeza. Na igreja nós temos pessoas que você vai encontrar. Se você precisar delas, elas vão estar com você tanto nos momentos bons quanto nos momentos maus. Tanto para as horas boas quanto para as horas ruins. Nós louvamos a Deus porque na igreja tem os Lucas. Amém. Na igreja também ele diz o seguinte, toma contigo a Marcos, pois ele é muito útil para o ministério. Não sei se você se lembra, Marcos foi um pivô de um grande problema do apóstolo Paulo. Você se lembra que Paulo tinha uma dupla? Qual era o nome da dupla missionária de Paulo? Barnabé. Paulo e Barnabé. Um dia Paulo estava ali e Barnabé, eles levaram Marcos com eles. Marcos era muito novo, muito imaturo. Marcos não aguentou a pressão, resolveu voltar para a casa da mamãe. E aí o apóstolo Paulo ficou chateado. Passou um tempo, Marcos então ele decide voltar. Você pode ler a história. Quando ele quer voltar, o apóstolo Paulo fala o quê? De jeito nenhum, não vai voltar. E Barnabé fala, coitado, vamos dar uma chance para ele.
E Paulo fala, já comigo ele não vai. E Barnabé fala assim, não, ele vai. E os dois começam a discutir. E a Bíblia fala que a discussão foi tão grande que Paulo teve que ir para um lado e Barnabé teve que ir para o outro lado. Para o outro lado. Não estavam combinando mais. Então, Paulo ele pega Silas e Marcos vai continuar com Barnabé. Só que a questão é que o tempo passou, irmãos. E aquele menino que outrora era um menino irresponsável, inconsequente, inútil, um estorvo talvez, com o passar do tempo, a graça de Deus trabalhou na vida de Marcos. Amém. E Marcos agora ele começa a se tornar alguém útil. Tão útil, que nos momentos finais do apóstolo Paulo, ele fala assim, traz a Marcos, eu preciso dele. Ele é de grande utilidade. Ao comparar com Marcos, eu percebo que Marcos ele é um exemplo daquelas pessoas que outrora não levavam as coisas de Deus a sério, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Amém. E agora se tornaram úteis para a causa de Deus. Quero dizer para você que a igreja ela tem pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. Amém, Senhor. E Paulo ele diz, olha, Tíquico mandei a Efésio, outro ocupado. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele diz no verso 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Infelizmente na igreja também existem os Alexandres latoeiros, e esse homem, de uma forma especial, ele fez uma promessa para o apóstolo Paulo que ele iria defendê-lo, e na hora da defesa ele agiu com falsidade, abandonou o apóstolo Paulo, decepcionou o apóstolo Paulo, prejudicou o apóstolo Paulo. A gente sabe, irmãos, que apesar de na igreja ter os Marcos, ter os Timóteos, ter os Lucas, também existem os Alexandres. Agora, ele diz o seguinte, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. E o apóstolo Paulo estava dizendo aqui que na igreja também existem os indiferentes. Eu acho que a gente deve pedir a Deus para que a gente não seja nem do grupo do Alexandre o latoeiro, nem do grupo dos indiferentes. Aqueles que o apóstolo Paulo tinha se doado tanto por eles, mas que agora nem uma visita eles eram capazes de fazer. O apóstolo Paulo diz, olha, quanto aos indiferentes, que isso não seja posto em conta. Mas aí ele diz aquilo que é mais importante nesse verso: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Eu quero dizer um detalhe importante para você. Nos momentos em que você acha que está sozinho, será que você está achando que você está sozinho em algum momento? Eu tenho participado daquele programa da igreja, Reavivados pela Sua Palavra. Todo dia a gente lê um texto da Bíblia. Eu resolvi começar a postar algumas coisas no Facebook, no Twitter, né? Eu comecei a postar. Está sendo interessante. Várias pessoas. Teve uma irmã que falou assim, pastor, eu estou gostando do que você está postando. Eu falei assim, bacana, né? Mas isso é uma frase, assim, uma coisinha assim. Mas hoje foi Deuteronômio 5, mas essa semana estudando um texto, eu postei, eu acho que uns 2, 3 dias atrás, eu postei sobre o Senhor está lutando por você. Mas era isso que estava escrito lá. O Senhor está batalhando por você. Amém. Será que em algum momento da vida você tem se sentido abandonado, tem sentido que ninguém se importa com você,
ninguém é capaz de te entender, ou você não pode confiar em ninguém. Eu quero dizer para você que nos momentos mais difíceis, como os momentos que o apóstolo Paulo estava vivendo lá naquela cadeia, naquela masmorra, no porão, sabendo que o seu dia estava chegando, o dia da sua morte estava chegando, ele falava com convicção e ele dizia: o Senhor me assistiu. Amém. Todos me abandonaram, mas o Senhor está cuidando de mim. Amém, Pai. Eu quero dizer, querido irmão, para você, que o Senhor está cuidando de você. Amém. Ele vai continuar cuidando. E o apóstolo Paulo fala: eu fui libertado da boca do leão. E aí ele conclui no verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Sabe, queridos, se tem uma pessoa, eu quero conhecer na Bíblia muitas pessoas no céu, quando eu chegar, pela graça de Deus, quando Jesus voltar, nós subirmos, eu quero encontrar muitas pessoas ali. Eu quero encontrar cada um de vocês, mas tem duas pessoas que eu quero encontrar de uma forma especial. Um deles é Moisés. A Bíblia diz que ele já está lá, que ele foi ressuscitado pelo Senhor. E eu quero encontrar Moisés, porque Moisés teve muita paciência. Muita paciência. E um outro que eu quero muito conversar um pouco com ele é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é alguém assim que, além de Jesus, é claro que vai estar sempre conosco, o apóstolo Paulo é alguém que eu quero tirar pelo menos umas 2 horas e meia. Eu estou substituindo agora o pastor Aguinaldo, foi pastor de vocês aqui. Eu liguei para ele e falei assim: olha, o desafio para mim, né, substituir você. Ele falou assim: não, você vai dar conta direitinho. Aí eu falei assim: mas a gente precisa conversar. Ele falou assim: precisamos fazer a reunião para transferência do governo. Aí, quem conhece, eles estão rindo porque eles conhecem o pastor Aguinaldo. E aí ele falou assim: uma reunião de 2 horas e meia. E aí eu falei assim: esse é o meu amigo pastor Aguinaldo. Mas eu quero passar aqui, sabe, umas 2 horas e meia conversando com o apóstolo Paulo. Ele vai arrumar assunto, né, Cida? Eu quero passar umas 2 horas e meia conversando com o apóstolo Paulo, porque ele era um homem que ele sabia que, embora todas as pessoas pudessem abandoná-lo, ele sabia que ele podia contar com a ajuda divina. Eu quero, como último recado aqui, como pastor de vocês, hoje está sendo o último sermão que eu estou pregando como pastor da igreja do Limão. Não que eu não venha aqui outras vezes, viu? Vai ser um prazer depois eu voltar, mas não como pastor da igreja, mas esse é o último sermão como pastor da igreja do Limão. Mas eu quero dizer para vocês que Deus te abençoe ricamente. Amém, Senhor. Que você possa combater o bom combate. Amém, Pai. Que você possa completar a sua carreira. Aleluia. Que você possa guardar a fé. Que você não permita que nada nessa vida tire o seu foco. Que o Senhor esteja ao seu lado. Saiba que na igreja às vezes podem haver pessoas que podem te decepcionar, como Alexandre decepcionou o apóstolo Paulo. Saiba que às vezes na igreja podem haver os indiferentes que não estão nem aí para a sua vida, para o seu problema, para a sua angústia que você está passando. Mas saiba que na igreja Deus dotou e colocou uma igreja cheia de Timóteos, uma igreja cheia de Lucas, Amém. uma igreja cheia de Marcos, pessoas que foram transformadas pela graça e pelo amor de Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar ricamente. Amém, Senhor. E que quando eu souber notícias do Limão, eu já falei várias vezes aqui, eu sonho com um dia, e nós fizemos uma reunião de planejamento. Eu acho que outro vai cumprir esses planejamentos, mas eu sonho com um dia que essa igreja vai estar tão cheia ainda que, quem sabe, seja preciso fazer 2 cultos. Amém.
Ninguém fala amém por isso? Falei amém. Quando isso chegar, quem sabe a gente começa a sonhar como igreja, né? Quem sabe a ter uma sede própria, um terreno próprio, parar de pagar aluguel, né? Mas eu sonho assim que Deus dê prosperidade a vocês em todos os aspectos. Amém, Senhor. E eu peço para vocês, eu sei que vocês já estão fazendo, recebendo o pastor Alexandre com muito carinho, e que ele possa ser tão feliz como nós fomos felizes. A Lu, ela, eu acho que aqui foi a igreja que você mais chorou. Eu acho que a Casa Verde também você chorou bastante, mas aqui também eu acho que foi, e é porque vocês são especialíssimos para nós. Amém. Especialíssimos para nós. Eu quero perguntar, esses que querem ser meus amigos, quantos querem mesmo? Que você possa permanecer fiel. Fique em pé, por favor, eu quero orar por vocês nesse momento. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo de ministério que o Senhor nos deu aqui na igreja. Amém, Senhor. Quando nós chegamos aqui, o Senhor sabe, nós estávamos assustados com São Paulo, vindo de um outro estado, vindo de uma outra cultura. E aqui foi feita uma oração que eu me recordo até hoje. Amém. Os irmãos oraram pedindo proteção para o teu servo, para a nossa família. E o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem ouvido a oração. Amém, Pai. Continue, Senhor, conosco. Amém, Pai. Abençoe a cada irmão aqui de uma Amém, forma Pai. especial. Abençoe a cada família. Amém, Deus. Abençoe esta igreja para que ela Amém, cresça, para que ela prospere Amém, Senhor. cada vez mais. Que cada um deles possa encontrar o verdadeiro sentido do que é servir o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. E nisto, a tua palavra nos diz, o Senhor Jesus Cristo já nos disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém, Pai. Que nesta igreja todas as pessoas possam continuar sentindo o teu amor, Senhor. Amém. O amor de uns para com os outros, o cuidado de uns para com os outros. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada família de um modo especial, não permita que ninguém se desvie do caminho. Amém, Mas que Senhor. essa igreja cresça e prospere cada Amém. vez mais para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem planos para todos nós. Amém. E aprove ao Senhor, nesse instante, nesse momento, que nós possamos servir num outro lugar. É verdade, Senhor. Mas para que o Senhor também provê um dos teus servos, Amém, pastor Pai. Alexandre. Amém. Ele vai vir para cá. Amém, Senhor. Que o Senhor o abençoe. Amém, Pai. Que o Senhor o ajude. Amém, Que Pai. o Senhor concede, dote a ele e a sua família de muita Amém, sabedoria. Senhor Deus. Amém, Pai. E que o ministério deles possa ser uma grande bênção para a vida desta igreja. Amém, sabe? Senhor. Que o Senhor continue ao nosso lado, Amém, Pai. guiando e conduzindo as nossas vidas. Nós nos colocamos em teu altar e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.